hoje, no nosso dia matinal aqui, temos um agradecimento especial e uma presença especial, né, com todas essas mulheres incríveis, que é a Asma Ben Moussa. Ela é diretora, Asma. Uma coisa inédita, né? Uma mulher diretora do Departamento de Água da província de Errachídia. Falei direito? Eu quero sair daqui falando muito árabe. E vamos começar a nossa dinâmica com duas mulheres extraordinárias que todas nós queremos assistir. Eu já abri meu bloco de notas, porque eu estou aprendendo que é uma loucura. A nossa querida, maravilhosa Luísa Helena Trajano, empresária brasileira, nascida no interior, como eu me identifiquei. Já é uma boa, né? É renomada por liderar a Magazine Luiza, uma das maiores redes de varejo do Brasil, com destaque no comércio eletrônico e produtos para o lar. Sua gestão inovadora impulsionou o crescimento da empresa e a modernização do setor, enquanto seu ativismo em prol dos direitos das mulheres e da diversidade a destacou como defensora da igualdade de gênero. Além disso, sua atuação filantrópica reforça seu compromisso com projetos sociais e educacionais. Com muitos prêmios, aqui eu ficaria o dia inteiro falando, em 2021, foi listada pela revista Time como uma das 100 mulheres mais influentes do mundo. E, em 2012, foi criado o grupo Mulheres do Brasil, liderado por Luísa, que integra mulheres atuantes na economia e que buscam estratégias para estimular a participação de mulheres na vida social e econômica do país. Luísa Helena Trajano está lindíssima aqui. Quero muitas palmas para ela. Outra mulher extraordinária, que eu tenho muito orgulho, consegui entrevistar antes da gente começar, isso lá no Brasil, e eu fiquei, assim, encantada com o jeitinho de menina dessa potência que é Chieko Aoki. Chieko Aoki, administradora e empresária nipo-brasileira, fundadora e presidente da rede Blue Tree Hotels, uma das maiores cadeias hoteleiras do Brasil. Seu compromisso com a excelência em serviços a levou a ser reconhecida pela Forbes como a segunda mulher de negócios mais poderosa do país em 2013, e pelo Valor Econômico como uma das melhores executivas brasileiras. Além de seu papel na rede Blue Tree Hotels, Chieko também desempenha um papel ativo em várias organizações privadas e governamentais, incluindo o CEAL, LIDE, Fiesp, Academia Brasileira de Eventos e Associação do Centenário da Imigração Japonesa, demonstrando toda a sua dedicação ao avanço empresarial e turístico no Brasil. Bem-vinda, Chieko, chiquérrima, maravilhosa. E é isso, gente, agora eu só tenho a aprender. Eu vou chamar a nossa CEO, que já puxou minha orelha, mas ela é CEO do Leque, ela é uma mulher incrível, que nos apaixonamos quando apareceu com o Desert Women Summit lá na Axon. A gente só pensa nisso. Janaína Araújo vai começar e vai mediar toda nossos painéis. Bom dia, meninas, bom dia. Eu tenho certeza que não preciso mediar absolutamente nada, né? É um prazer imenso estar aqui com vocês. Eu já falei muitas vezes sobre a emoção de unir mulheres, potências, e nós estamos aqui, e eu tenho certeza que muito em breve sairemos com ações, porque eu acho de uma importância sairmos daqui com o dever de casa e voltarmos o ano que vem com essa tarefa concluída. Tivemos primeiro uma honra estar aqui com a Chieko, com a Luísa,
Perdemos a fala quando estamos diante de duas potências. É verdade, vocês causam isso nas mulheres porque vocês são ícones de liderança, de trabalho, de foco e de simplicidade. Que eu estava com a Adriana ontem, eu não consigo dormir, é um fato. E aí nós estávamos conversando do post e eu falei, Dri, queria falar tanta coisa delas, dessas mulheres, e eu não encontro palavras para colocar no meu post de agradecimento. E aí, nós trocando palavras, a Adriana falou simplicidade. E simplicidade que conecta, né, Adri? Porque a simplicidade, a objetividade, conecta pessoas, porque a gente conecta o coração dessas pessoas. E essa é a intenção, de que cada vez mais estejamos presentes para conectar o coração de outras mulheres, crianças e pessoas em prol de algo que é muito maior do que nós. O nosso propósito ele é muito grande e maior do que qualquer uma que está aqui. Mas nós estamos aqui unidas para isso. Ontem, o fato do terremoto, eu sei que muita gente ficou um pouco abalada, mas o terremoto ele aconteceu lá próximo de Marrakech, é uma região de montanhas. É um lamento pelas famílias. Sabemos que é algo que nós não temos ingerência, é um fenômeno da natureza. Mas estamos aqui com os nossos corações, como posso dizer isso? Agradecidos por estarmos todas bem também. Estamos aqui no deserto, foi só um tremor. Não acontece, geralmente já aconteceu o segundo, então geralmente passou, a não ser que haja mais alguma acomodação, acredito que não. Então, vamos seguir, as vidas seguem. E, querida, eu não sei falar inglês. I don't speak English, but thank you so much por sua presença. Ok? Amiga, faça a tradução para ela. É uma honra. Uma honra tê-la aqui conosco, e a importância de você estar aqui conosco, e eu sei que... Fala para ela que você quer o... Exato. Eu estava comentando, eu reitero diante das minhas amigas, das minhas colegas, o convite para que você e muitas outras mulheres estejam aqui conosco, representando as mulheres marroquinas, juntas com as mulheres brasileiras. A gente tem um grande trabalho a fazer. Seja bem-vinda. Morning, everybody. I'm very glad to be with you this morning, and I was very surprised to find a woman from Brazil and come and share the problem. I feel that change on all the world for women and problem. Sorry for my English because I don't use it. I hope that I share with you the experience of Moroccan women. We have many associations that working in this theme, and I'm very happy and thank you for to welcome with you, to be with you. Okay, thank you. Ela falou também que ela tem uma associação pequena de mulheres que lutam pela causa, né? Que ela está muito feliz de estar conosco e que a gente teve um encontro ontem, convidamos, né, Janaína? Ela ficou muito feliz, que ela não imaginava que a gente tinha a mesma luta que ela tem aqui, que é tão difícil, e ela é uma mulher, né, de políticas públicas, ela estava muito feliz de estar conosco e de estar podendo participar desse momento. Sim, gente, a gente não sabe o que nos move. E ontem eu entendi que também tem algo ligado com essa terra, com essas mulheres. Então, bom, eu vou passar o microfone para a nossa querida Tieco, para você começar a falar um pouquinho. A Luísa também quer comentar sobre o que vocês sentiram de ontem. Eu prefiro que vocês sigam tocando a apresentação por uma questão óbvia. Apresentação que a gente ainda não fez. Que é maravilhosa, essa Será coisa...
Será de improviso. né, Sim, Luísa? será Como de- sempre, como você, ela faz super bem. Que ela é maravilhosa. Eu acho que o que sai de um improviso sai da alma, então é perfeito, né? Mas podemos, assim, numa palavra, só para fechar o dia de ontem, colocar uma palavra o que ficou forte para nós ontem, numa palavra só. Mas bem, vai falando, não precisa ser na ordem. Pensa um pouquinho. De ontem e onde de ontem que vocês já viveram aqui? O que até agora, numa palavra, ficou forte? Para a gente também arrematar um dia e começar outro que foi tão rico, com tanta coisa que eu escutei aqui. E também com tanto trabalho do ser que ela faz. Vamos lá, uma palavra. Surpresas positivas. Outra, vamos lá, gente. Conexão. Luta. Não precisa de microfone, não. Eu vou repetir. Coragem, luta. Hein? Conhecimento, inspiração. Inovação. Acesso. Senioridade. Resiliência. Ampliar sobre empreendedorismo. Transformação. Proatividade. Conhecimento. Flexibilidade. Engajamento. Eu acho que eu estou ficando surda. Desbravar, estou precisando cuidar. Desbravar. O que eu acho, hein? Amizade, responsabilidade, muito carinho, né? Muita empatia entre a gente, né? O que eu acho muito legal, e me contaram o trabalho que está sendo feito também, eu luto todo dia para aumentar meu nível de consciência, que isso é isso, é tomar mais consciência das coisas, das vidas das pessoas, para a gente não ficar estereotipando o que sai só na internet, o que sai só nos jornais. Quando você toma mais nível de consciência, você vê que tem tudo, todo mundo é bom e ruim, todo mundo tem coisas e não tem coisas, então, eu acho que isso aqui serve para a gente aumentar o nível de consciência, né? Então, muito legal. Eu quero agradecer a Janaína. Janaína, muito obrigada pelo convite, de estar aqui num lugar totalmente novo para mim. Foi uma surpresa super, super bacana, tão gostosa. E também de conhecer novas pessoas, tantas mulheres que estão fazendo coisas tão importantes e que estão influenciando o nosso país. Então, muito obrigada pelo convite. Obrigada também, Luciana, que eu a conhecia antes. Eu falei, quando eu conheci a Luciana, eu falei, o negócio vai ser muito bom. Falei para ela. E aí, ainda hoje, ela me disse que, quando me entrevistou, me achou uma menina. Então, eu tenho que contar uma coisa que eu não contei nem para a Luísa. Não contei porque aquele negócio de terremoto de ontem, não deu tempo de contar. Você sabe que eu sou hoteleira, né? E eu observo. Ninguém sabe. Então, aí eu estava passando, olhando assim, veio eu achei bacana, deixa eu contar aqui, veio né, uma pessoa aqui, da equipe, e chegou perto e falou, está procurando apartamento? Estou. Eu te levo. Olha que coisa bacana. Ele olhou, vocês que ele não entendeu o que eu estava falando, ele olhou assim, 48, foi me levando. Quando estava chegando assim no corredor, ele falou assim para mim, eu sou solteiro. Ah, é? Verdade, eu não estou mentindo, Luciana. Ele falou, eu sou solteiro. Gente, para ela contar, é porque foi muito mais do que ela está contando, viu? Ele falou, I'm single. Eu falei, ah, é? I'm married. Foi muito engraçado. Eu sou casada e eu tenho 7 filhos. Ele ficou quietinho e foi para mim. Quem falou que tem 7 filhos? Eu falei que tinha 7. Isso, Diego? Mas que você foi mentir pro homem? Mas eu Falar vou assim, repetir, eu sou também hoteleira, sou- quase que eu falei, a sua postura, por favor. Você devia ter falado, eu também sou solteira. Você se responsabiliza com o resto? Ele vai me trocar por um camelo? Deus. Ah, então, você vê? Vai ver que é o mesmo. A gente tem que ver pelo lado positivo. Lógico que a gente não vai passar telefone nem nada. Mas ser cantada nessa idade da vida é bom, gente. Não deixa de ser ruim. Fala a verdade.
Fala a verdade. Olha, Não a tem Luciana me chama de menina, né? E Não. outra me chama, pergunta se eu sou solteira. Você está toda feliz hoje. Bom, como eu já fui apresentada, né? Eu fundei a Butri. No momento, exatamente o que vocês sentiram ontem, um terremoto. De repente, para quem nunca sentiu um terremoto, hoje até foi um terremoto bem leve. Lá em Marrakech foi forte. Na vida acontecem terremotos, são imprevistos e podem ser, Visível e invisível. assim, arrasadoras. Eu venho de uma terra né? Nasci numa terra de terremotos. Eu sei, quem já passou por Conta, terremoto. Chico, que lá no Japão tem lojas imensas só para preparar para terremoto. Só para terremoto. Na minha casa, em Tóquio, eu tenho capacete, mochila, todas debaixo da cama, troco todos os anos, inclusive na cama dos visitantes, porque a gente nunca sabe. Então, o que eu quero dizer é que as coisas acontecem na vida inesperadamente e a gente tem que estar preparado, tem que ter o espírito preparado para tudo o que acontece. Então, foi assim. Contar rapidamente, né? Eu tinha uma outra... Eu não, meu marido. Eu era operadora só. Meu marido tinha uma rede, tinha começado com os hotéis Cisa Park e foi expandindo, e nós tivemos hotéis Cisa Park na Europa, nos Estados Unidos, na Ásia, em vários países, né? Cerca de 17 hotéis Cisa Park. E depois ele achou ótimo os Estados Unidos e comprou a rede Westin nos Estados Unidos. E estava tudo, e eu tive a oportunidade de conhecer hotéis, assim, dos mais diferentes, dos mais luxuosos aos mais simples. Posso contar por... Conta qual que é de Nova York? Qual que era? O Plaza de Nova York, o Algonquin de Nova York. Você já ficou? Não, E- Plaza, mesmo quem não ficou, conhece. Né? E eu conheço o Trump, viu? Negociamos com ele direto. Então, eu estava esquecendo, o Beverly Wilshire, em Los Angeles, onde foi filmado aquele filme A Linda Mulher, né? Era um hotel velho, a gente reformou. O Hotel Fieri Santo, que eu gosto muito, que foi o melhor hotel do mundo, porque era um hotel centenário, Luísa. Não é a gente não faz assim as coisas, né? De um dia para o outro. Enfim, vários hotéis famosos. E eu conheci, eu quero dizer, um hotel que eu nunca esqueci, que foi fantástico, que é o de Vietnã. Eu quero levar a Luísa e todas as nossas amigas para Vietnã, porque lá tem uma hospitalidade que, quando eu cheguei lá e vi numa simplicidade, que eu vou explicar, que eu via a toalha marronzinha e via do outro lado, eu enxergava do outro lado, de tão velho que era a toalha. E meu marido olhou para aquilo e eu tive que dar meu... Porque sabe que todo japonês carrega um lenço, é ou não é? O japonês carrega um lencinho. Peguei meu lencinho e falei, enxuga com isso. Meu marido tinha 1,80 m, né? Coitadinho, isso aqui não dá para enxugar. Mas, enfim, é um sabonete Lux usado. Mas as pessoas tinham uma humanidade tão legal, tão profunda. Mesmo depois da Primeira Guerra, eu contei para a Luísa. Aliás, eu conto tudo para ela, para minhas amigas aqui. Luísa, então, sabe mais da minha vida, para você ver que ela está contando, junto comigo, né? Vocês já notaram. Não, ela é menos, eu sou mais marqueteira, e ela é muito discreta, e eu fico... Mas, então, aconteceram coisas que realmente eu vi. O que importa em hotelaria de verdade o calor humano, a vontade realmente de você cuidar das pessoas. E eu falei, essa hotelaria que eu quero fazer. Naquela época, eram hotéis Cisa. Eu não tinha o Blue Tree. E, um dia, acontece terremoto, que não aconteceu assim, o terremoto começou, né? Porque você sabe que terremoto vão dias. O Japão estava numa crise econômica que levou 30 anos, ainda está levando, né, Luísa, 30 anos para recuperar, onde, para dar um exemplo, um amigo meu, hoteleiro também, ele perdeu 650 milhões de dólares numa semana. Então, era uma coisa assim, arrasadora, da virar a cabeça, e também com a gente, né? Meu marido estava com a empresa alavancada, muitos campos de golfe, porque lá no Japão o terreno é muito valioso. Então, ele tinha comprado, e naquela época, então, ninguém mais comprava terreno, e a empresa alavancada, e a única coisa que era vendável, de verdade, vende assim, gente. Quem quiser investir em hotelaria muda de mão constantemente, porque
da projeção social, uma série de coisas, as pessoas ficam conhecendo. Então, nós tivemos que vender as redes Cisa Park e Westin. Claro que eu fiquei triste, mas eu tinha a responsabilidade de vender bem os hotéis. Naquela época, quando você está na crise, você não fica escolhendo muita coisa. Você escolhe aquilo que é a sua responsabilidade de fazer, não é aquilo que você quer. Então, eu tive a responsabilidade de vender bem os hotéis. E, felizmente, vendi bem os hotéis, inclusive os hotéis Cisa Park. E hoje valem, a Luísa sabe, Luísa é que entende de números, né, Luísa? Valorizo muito. Mas, enfim. E depois, no meio dessa crise, meu marido ficou doente. Teve um derrame, ele ficou sem falar, ficou imobilizado durante um ano, e depois ele ficou, não podia mais falar, nem andar, etc. Bom, essa não é, assim, eu não quero focar no problema. Desculpa, o que eu quero dizer é que, mesmo debaixo de um terremoto, se você quer sair, você sai. E aí, tinha quem me ajudou foi a equipe, porque a minha equipe, eu não ia fazer mais nada, ia cuidar do meu marido, ia ficar no Japão, porque ele precisava de mim. E aí, você me dá mais água? E aí, a nossa equipe, que tinha trabalhado comigo e tinha se desenvolvido, falou, eu quero continuar crescendo. E eu investi nesse negócio, nessa profissão, e eu quero continuar crescendo. E ele sabia dos meus sonhos, o que eu queria trazer para a nossa hotelaria do Brasil. Então, eu pensei e falei, nossa, o Brasil tem um caminho enorme, tem tudo para fazer. Naquela época, realmente, o Brasil não tinha hotéis 4 estrelas, 4,5, com qualidade. Então, eu falei, olha, está aí uma oportunidade que a minha equipe próxima está me falando. Porque, na hora, você não enxerga direito as coisas, né? Então, eu falei, então, eu devo desenvolver, e eu tive tanta comprovação de que o que a gente estava fazendo era bom. Por quê? Porque a equipe de stop, né, que eu não podia mais pagar, as pessoas muito, né, diretores, presidente, que foram para o mercado, foram imediatamente contratados como presidente de outras redes, são consultores renovados hoje no Brasil. Então, investi nas pessoas, eu falei, nossa, é tão importante, eu vou investir na nossa equipe. Então, foi assim que eu criei, mas eu queria criar uma rede que fosse diferente daquilo que eu tinha trabalhado, porque eu entendi, como aprendi com o Vietnã e com outros hotéis, que o que realmente importa é atenção aos detalhes, atenção às pessoas, e você querer fazer bem para o cliente. Então, foi assim que eu comecei a Blue Tree, com 3 pilares. Aliás, comecei... são 21 princípios, né? Eu falei, eu quero fazer a Blue Tree que seja um hotel, uma rede que crie pessoas, que desenvolva pessoas, que as pessoas sejam excelentes profissionais, excelentes pessoas. A segunda é que eu vi que o Brasil precisava de uma hospitalidade. Não tinha uma hospitalidade. Falando assim, não, essa é a hospitalidade brasileira. A gente é acolhedor, a gente é alegre, a gente é flexível, tem uma monte de coisa, mas não tinha uma característica. Eu quero ajudar a criar isso. E eu quero que a hotelaria influencie todo o setor de serviço, porque não adianta a hotelaria ser boa para ter um bom turismo. Precisa que todos os serviços sejam elevados a um nível que todos falam, uau, o Brasil é um país que as pessoas realmente são excepcionais. Então, foi assim que fui criando a Blue Tree, que a gente chama de Alma Blue Tree. Alma Blue Tree é uma árvore que tem essas 3 raízes. E essa árvore foi criada com base em todas as experiências boas que os clientes nos contavam sobre a Blue Tree. Falei, nossa, a Blue Tree tem uma coisa, tem alma. Então, foi assim que eu fui criando, e também com a minha experiência de ter sido hóspede nos melhores hotéis, nos piores hotéis no mundo. Então, a Blue Tree é uma amálgama de experiências. Então, eu não vou contar todos os 21 princípios que formam a árvore da Alma Blue Tree, mas eu vou só dividir que essa árvore tem um primeiro bloco, né, que a gente chama de bloco de
de treinamento que a gente faz, que você faz primeiro, nessa Alma Blue Tree, um aprendizado sobre como é receber as pessoas. Então, acolher as pessoas, que o brasileiro faz bem. Então, primeiro, são as 7 atitudes do bem receber. Depois, são 7 atitudes de bem servir. E depois, 7 regras do bem cuidar. São coisas diferentes. A gente mistura serviço com atendimento, serviço é todo, mas eu dividi, porque, para mim, isso está muito claro. Eu não vou falar do bem atendimento, do bem receber, e eu gostaria de me centrar em 2 coisas importantes. As 7 regras, eu não vou contar todas, eu vou contar só 2. 7 regras do bem servir está baseado de que, quando alguém contrata um serviço profissional. Você paga o cabeleireiro porque ele sabe pentear o cabelo melhor que você. Você contrata a costureira, que faz melhor que você. Você até poderia fazer, mas o outro faz melhor ou poupa seu tempo. Então, serviço, a gente tem que ser muito profissional. Por isso que as empresas têm as regras, têm os padrões, etc. Então, a gente não pode abrir mão de sermos excelentes profissionais. Ninguém quer pagar para amador. Então, essas são os 21. Existem 7 regras de como você pode ser um excelente profissional. Excelência. E depois, as 7 atitudes do bem cuidar. As 7 atitudes do bem cuidar é que eu quero compartilhar com vocês. Por quê? As 7 atitudes de bem receber e as 7 atitudes de bem servir é o fazer em hospitalidade. Você faz a hospitalidade. O bem cuidar, você é muito mais de você ser humano, que está lá para ajudar, cuidar de ossos, hóspedes, de qualquer pessoa, dos colegas, enfim. Então, uma ação de fazer, outra é de ser. Então, os 7 regras, 7 passos do bem cuidar é fazer com que a nossa equipe tenha não apenas relacionamento com os hóspedes. Eu quero que eles tenham, como a Luísa já falou, como você falou, que a gente tenha conexões, criar laços, criar cola com os nossos clientes. De tal forma, não é chegar e falar, eu quero criar laços. Você fazer alguma coisa de bem. O nosso propósito é fazer bem para que as pessoas se sintam bem. Essa é a nossa hospitalidade. Nossa hospitalidade é fazer o bem para que as pessoas se sintam bem. Porque nós queremos que as pessoas confiem em nós. Por que eu quero que as pessoas confiem em nós? Por que eu quero que as pessoas se conectem conosco? Porque nós precisamos nos conectar com todas as pessoas. E eu peço para fazer isso, o bem cuidar, nas suas famílias, nas suas escolas, onde você estiver. E nós fazemos isso aqui no Grupo Mulheres do Brasil. E a gente faz de uma forma extraordinária. O que nos une não tem nada. O que nos une é o nosso propósito, é o nosso ikigai, que é a razão de viver. É a razão de viver da Luísa. Ela vive isso o tempo todo, está sempre criando. Então, o que é se criar laços com o espírito, com o coração, desejando o bem de outras pessoas, que é isso. Mulheres do Brasil, como eu vi também de outros grupos, as pessoas desejam fazer o bem, desejam melhorar o Brasil, desejam o bem. Quando você fala deseja melhorar o Brasil, você está querendo melhorar a vida das pessoas. Então, é isso que nós queremos. Então, é isso que nós fazemos na hospitalidade, porque nós descobrimos que, através da hotelaria, nós estamos em conexão com as pessoas o tempo todo, queremos que as pessoas se unam, e, como ela disse, não adianta a gente ser uma árvore, precisamos ser uma floresta. Por que a gente precisa ser uma floresta? Porque a gente é mais forte. E porque, quando a gente faz uma floresta, tem muitas outras vidas que que são criadas dentro dessa floresta, com muitas empreendedoras pequenas que vocês estão ajudando a crescer. Então, a floresta é muito importante. E essa floresta pode se conectar com outras florestas. O mundo está muito... como é que chama? Separado, né? Muito desunido, o mundo está muito desunido, então nós precisamos, com essa força feminina, que eu acho que a mulher entende melhor a minha linguagem, porque é uma coisa muito humana, muito feminina,
que as mulheres se unam mais, que façam suas florestas e que ajudem outras mulheres também a fazerem mais floresta. Eu não quero tomar muito tempo, eu quero contar só um exemplo, porque falar de serviço, de essas coisas, é muito difícil. Mas nós já salvamos muitas vidas, porque a gente não fica ensinando o que fazer. Não, a gente dá os princípios que a gente tem. Olha, você tem que fazer isso. Os princípios. Você pensar isso, você tem que pensar isso. Então, quando o nosso hóspede, algum hóspede está doente, ou que vai visitar um hóspede, vai visitar uma pessoa, eles fazem um tsuru, que é aquele grua, e deixa no quarto e pede para levar, porque é para desejar sorte e que a pessoa se recupere. Toda a nossa equipe, todos fazem. Não foi uma coisa que eu pedi. Quando eu fiz 20 anos de Blue Tree, toda a equipe falou, nós vamos fazer tsuru, porque nós queremos agradecer e desejar sorte para todas as pessoas, nossa equipe que ajudou a criar Blue Tree, 20 anos, e para todos os clientes que passaram aqui. Está lá no Faria Lima, ainda está lá. E todos os hotéis fizeram, todos os colaboradores que fizeram o tsuru. Como eu disse, salvamos vidas levando, porque o hóspede não queria e a gente levou. Salvamos vidas, tinha hóspede que não falava, eram japoneses, não falavam inglês, não falavam português, não falavam nada, e precisava ficar com alguém cuidando 24 horas. E ficaram 3 funcionários que falavam japonês, ficaram 24 horas, e eu soube, talvez, depois de um mês que tinha acontecido isso. E, então, acontece em casa, aliás, uma coisa que tem muito a ver com a gente, uma camareira nossa soube que o hóspede dela tinha ficado um bom tempo, ia embora, um japonês, por acaso. E aí ela queria deixar uma carta de agradecimento para ele. Ele chegou, ela pegou, escreveu a carta dela, colocou no Google Tradutor e pegou a tradução e ela escreveu a carta e deixou na cama do hóspede. E a gente não ficou sabendo. O hóspede chegou e falou, chama o gerente geral, chama todo mundo, porque isso daqui é uma coisa que eu já rodei o mundo e eu nunca vi. Só no Brasil acontecem essas coisas, da pessoa querer fazer muito além. Sabe? Eu senti que ela estava querendo realmente se despedir de mim, querendo se despedir, sentindo que levou alguma coisa do Brasil. Posso só dar 2 exemplos? Bem simples, para a Janaína, que eu quero... Rapidinho. Olha, rapidinho, como é que cada uma de nós podemos... Porque eu tenho lá a regrinha do sorriso, né? Mas como é que um sorriso pode ser tão importante? Nós fomos visitar um cliente nosso, e ele tinha lá, na prateleira, uma foto do nosso capitão porteiro. Eu falei, o que você está fazendo com o nosso capitão porteiro? É que todo dia, quando eu voltava cansado, eu via o sorriso dele e eu me recuperava. Então, eu tirei a foto, está aqui. O dia que eu fico cansado, olho para a foto dele. Então, tem tanta coisa que a gente pode fazer, né? E com uma senhora que ela não podia sair do quarto, porque a camareira foi lá, posso arrumar seu quarto? Ela não queria sair, ela falou, é que eu me sujei, eu não posso sair. Ela tinha problema nas pernas, não podia se mexer, e eu falei, meu marido já foi trabalhar, eu tenho que ficar no quarto. Você se importa de eu ficar no quarto? Ela disse, não, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos tomar um banho. E ela deu banho. Ela botou a pessoa, teve problema de novo, ela foi de novo. E como é que a gente ficou sabendo? Porque a gente camareiras fazem, digamos, 20 apartamentos em 3 horas. E ela atrasou. Aí é que ela foi contar. Ela não contou para ninguém, não chamou ninguém para ajudar, não chamou o recepcionista. Ela falou, era uma coisa tão particular dela que eu não poderia chamar ninguém. Então, são essas coisas que eu acho que são essas experiências que aconteceram que me fizeram criar essa metodologia para quê? Que é uma metodologia que pode ser aplicada em qualquer empresa. Ela sabe atingir, ela escuta minhas palestras, porque pode aplicar em qualquer empresa. O bem cuidar, gente, é cuidar das pessoas, criando conexões, criando laços. Agora, eu posso me exibir um pouquinho, fazer uma propaganda? Com esse nosso jeito de sermos, né? Acho que semana passada, nós recebemos um prêmio internacional muito importante, elegendo o nosso resort como o melhor resort para a família. Mas eu fiquei... O de Lins. Por que eu fiquei feliz? Porque a nossa instrução, o nosso propósito no Hotel de Lins
Não é só lazer. Claro que todo mundo, os pais querem deixar as crianças se divertir para eles também se divertirem. O nosso propósito em Lins é conectar famílias, os avós com os netos, os filhos com os pais, todos, jovens com os pais, que é mais difícil. Então, a gente tem esse clima, a gente precisa ter claro o que a gente quer para nossos hóspedes. Eu quero que as pessoas se conectem. Meu maior propósito é conexão entre as pessoas, porque juntas, com pessoas boas, o mundo vai mudar, não vai ser, não tem outra solução, na minha opinião. E outra coisa, contei para a Luísa, hoje nós vivemos o tempo do vento. A gente já passou por período de tecnologia, tem uma série de coisas. Hoje nós vivemos o tempo dos ventos. As pessoas são invisíveis. As pessoas chegam e saem. As pessoas vêm e entram. A gente nem enxerga quem está, todas as pessoas. As pessoas viraram invisíveis e vão embora, chegam como um vento. As mensagens entram e saem como um vento. A gente precisa repensar sobre isso. Nós precisamos nos prestar atenção nas pessoas, tornar as pessoas visíveis e nos conectarmos com elas. Era isso que eu queria falar. Eu e a Tieko somos melhores amigas. A gente é muito diferente, mas nós somos muito igual no propósito. Ela é muito chique. Eu costumo dizer que é capaz de ela ficar meio cafona do que eu ficar chique, porque chique é uma postura de... Quando ela começa a usar um anel maior, eu falo, nossa, você está ficando cafona. De vez em quando ela fala, estou usando um anel grande, mas a gente combina muito nos propósitos, a gente respeita muito o momento uma da outra. Bom, a minha história, eu acho que muita gente conhece. Eu vou dar... O Ricardo trouxe um livro para cada um de vocês, que foi escrito pelo Bial. Se der tempo, eu autografo. Ele é que lembrou, colocou no avião. Tem muita... lógico que eu fui convidada para escrever livros com várias editoras, mas eu nunca queria ficar um mês falando de mim lá. E eu não queria, até que o Bial me chamou e falou, você não vai falar quase nada. A gente vai por um ano, dois jornalistas em Franca, com a sua família, com os seus amigos, com seus concorrentes, com todo mundo, e você vai me dar muito pouco de entrevista. E foi muito legal que ele usou muitas expressões que eu uso, ele filosofou, aprofundou um pouco mais. Então, o Ricardo lembrou, o Ricardo é meu assessor, está comigo há 30 anos, vocês imaginam que conhece uma história, né? Ele é meio tímido, mas conhece. Eu, desde que era pequenininha, a empresa, até que em Franca, e ele falou, estou levando o livro, e ele colocou no avião os livros. É um para cada um, Ricardo? É? Eu falei, então, você leva um para cada um, né? Porque não pode dar para um, para outro, não. Bom, gente, eu sou de Franca. Franca é uma cidade no interior de São Paulo. Ela é bem perto de Minas Gerais. Nossa fazenda, nossas coisas, muito é em Minas. Franca tem 70% mineiro e 30% é filho de mineiro. E aquela linguagem de Minas muito peculiar, fala porta, portão, aquela coisa que não é bonita igual do Rio, do Nordeste, é bem assim. E os nossos costumes são mineiros, é interessantíssimo lá, tudo é muito mineiro. Mas é uma cidade de muito empreendedorismo, porque foi o berço do sapato no Brasil, né? Lá é que começou sapatos. Então, quando começa de família, que acaba assim, entendendo? É a terra do basquete, né? É a coisa mais importante também. Lá tem mais jovens, homens hoje, que foram para as Olimpíadas do que qualquer outra cidade, que lá transpira, e a terra do Magazine Luiza, né? Lá a nossa sede mesmo, nosso CGC lá, lógico, a nossa sede estratégica é em São Paulo. E o nome Magazine Luiza não é por minha causa, todo mundo acha que é, mas não é. Quem fundou, eu sou fruto de uma família muito empreendedora, que nasceu muito simples, muito pobremente, mas de uma família muito empreendedora e de mulheres empreendedoras, que, na época, isso não existia. Então, assim, eu sou muito privilegiada nesse aspecto, de já ter nascido numa época, num berço de família empreendedora e num berço de mulheres empreendedoras, para uma época que, na minha época, quando eu comecei a trabalhar, as minhas colegas já falavam, por que você está trabalhando? Precisa só estudar, já era difícil. Você imagina, há 70 anos,
o Magazine Luiza vai fazer 70 anos, quando o Magazine 60 e poucos, quando ele formou. Então, assim, eu fui criada por mulheres fortes. Eu falo que eu tive 2 exemplos de mulheres muito importantes. A minha mãe, que faleceu muito cedo, com 60. Sou filha única. E filha única tem algumas desvantagens, mas tem umas vantagens muito boas. A gente se acha tal. A gente não teve muito que discutir amor. Então, não é que a gente... Se você fala, meu cabelo está feio, eu falo, o que eu posso fazer para ficar bonito? Eu não fico assim, ai, não gosta de mim, ai, está metendo o pau no meu cabelo. Então, a gente sempre dá um jeito, né? Então, assim, eu sou filha única. A minha tia não teve filhos, então, assim, mas eu tive 2 forças muito grandes. E eu gosto de contar muito isso, porque eu acho que influenciou profundamente na minha formação. Assim, a minha tia, ela é uma das maiores, ela está viva, está com demência, eu estou vivendo isso, estudando isso e agindo nisso. Eu aprendi a lidar com isso, me foi muito difícil no começo. Não é Alzheimer, é uma demência. Então, eu consigo levar ela para a loja, levo ela para o escritório em São Paulo, de repente, acendo uma luz, ela consegue ver, mas uma pessoa que foi super ativa. Ela foi vendedora numa loja em Franca há muitos anos, e o sonho dela era montar uma loja para gerar emprego para a família. Então, emprego é uma coisa que eu vou num lugar e vejo gerando emprego, eu fico muito feliz. Porque eu acho que, depois da saúde, a coisa que mais liberta a gente é o emprego. Seja do homem ou da mulher, o emprego liberta. Então, nós temos como missão gerar emprego, impressionante. E aí ela casou, foi para fora de Franca e comprou uma lojinha, voltava para Franca, era o sonho dela, comprou uma lojinha que chamava A Cristaleira, muito pequenininha, ela só tinha o dinheiro para a entrada da loja, não tinha mais nada. E ela trabalhava tanto que nas cidades do interior tem aqueles guardas que ficam em volta, olhando 10, 20, 30 pontos, e os guardas batiam na porta para ver se ela era o ladrão, porque era até 2, 2h30. Ela chegou a ter o que nós chamamos hoje de estresse. Ela ficava 24 horas desmaiada de trabalho, mas, na época, a gente não sabia o que era estresse, né? Então, era uma coisa que levava de outro jeito. Bom, com 12 anos, eu gostava muito de dar presente, até porque a outra tia minha tinha um filho só, que, por sinal, é pai dos filhos da Dora, que anda comigo, que nós estamos sempre juntos, dos 3 filhos, e a outra, eu tinha só um filho. Então, assim, eu convivi muito com esses filhos únicos. Eu acho que eu gostava muito de dar presente. Com 12 anos, eu falei para minha mãe, eu quero dar presente. É aí que eu quero dizer para vocês. Eu escutei muito pouco não na minha família. A minha mãe falava, se você quer dar presente, vai trabalhar na loja, ganha e dá. Eu não escutei assim, não pode, onde se viu. E a minha tia não tem um pingo de inteligência emocional, gente. Porque ela foi tão boa funcionária, ela ganhava tanto prêmio ainda é virginiana, que ela queria que todo mundo fosse igual a ela. E a minha luta maior foi isso. Para que dar treinamento para os outros? Tem que saber sozinha. Para que fazer isso? Então, assim, e a minha mãe tinha inteligência emocional muito grande. E uma das coisas que foi muito importante, que eu também usei muito para os meus filhos, foi assim, eu chegava da escola reclamando da professora. Normalmente, as mães vão atrás da professora, o que você fez com o meu filho? Eu vejo até hoje. Onde se viu, coitadinho do meu filho fez isso. A minha mãe olhava para mim e falava, vai lá e resolve com a professora. Vai lá e resolve com a sua colega. Ela me deu a capacidade de solução. A não ser a saúde, gente, e parece que isso aí é um exercício físico, assim, na mente. Você vai aprendendo a solução, mesmo através dos outros. Não é que você não faz sozinha, não. Que vocês aprendem a buscar a solução. Eu acho que isso foi uma coisa que foi muito forte, eu gosto de contar, para as mães. Eu nunca tive dó dos meus filhos. A minha mãe nunca teve dó de mim, ela acreditou em mim. Vai sozinha que você é capaz, faz isso que você é capaz. Então, assim, tem um lado das pessoas que são mimados, que a gente tem que vencer esse lado. Eu não tive lado mimado, apesar de ser sobrinha única, filha única, não tive lado mimado. Eu tive um lado de buscar, de enfrentar, de fazer. Isso me ajudou, e meus 3 filhos são demais. Vai ver a tia que pergunta, e aí? Eu falo, não sei, eles compraram isso e se viraram, sabe, do terremoto onde eles não fizeram confusão. Aí eu quero contar para vocês, se a primeira tremura, eu achei que era espírito. Será que tem alguns espíritos rodando aqui? É de rir, mas foi verdade. Só para dar um pouquinho de leveza na história aí. Bom, o que eu acho
pós-Covid, gente, acelerou muita coisa. O que eu gostaria de complementar tudo que a Tieko falou e todo mundo esses 2 dias é para a gente tomar consciência que o sistema de gestão de uma empresa pequena, grande, média, ou até do profissional, ele muda completamente. Antigamente, e é bom até para a gente entender os homens e não ter raiva dos homens, o sistema de gestão era totalmente mecânico. Vocês devem ter lembrado, quem for mais nova, de fase de pai e mãe que falava assim, pai que falava assim, lá eu tenho que ser profissional. Ele podia ter um filho doente, ele podia estar com uma separação de casamento, que ele chegava lá, ele tinha que agora você tem que ser profissional. Com coisa, e eu acho que aí que você faz um trabalho lindíssimo, que é a descoberta do ser. Porque lá eu faço assim de treinamento. Quando a pessoa descobre o seu ser, ela aprende a ser caixa, ela aprende a ser vendedora, ela aprende a ser tudo quando ela descobre o seu ser. Então, eu investi muito nessa parte de ser. Então, eu queria passar rapidamente para vocês o que é uma empresa. Então, como que a gente chama isso? Mecânica e orgânica. Com a pandemia, acelerou todas as formas orgânicas da gente mexer com tudo na vida. Orgânica é igual ao corpo humano, não tem muita explicação e até hoje ninguém explicou. Eu sou totalmente caótica na minha forma de gestão, totalmente, eu sou 100% caótica. Foi no Grupo Mulheres Brasil, foi no IDV e é em tudo que eu faço. O que é o caótico? Eu custava muito explicar para as pessoas. A Visa é um sistema de gestão e eu criei uma metodologia parecida com o da Visa. Então, assim, você faz acontecer e depois você teoriza. Eu vou fazendo. Eu não tenho medo de errar. Eu não tenho compromisso com o certo. Eu vou fazendo. E quando veio a vacina, que a gente teve um mundo de executivo, o executivo americano, tinha meu colega, que eu amava ele, presidente de uma grande multinacional, todo dia ele falava assim, Luísa, tem que estruturar. Eu falava, tá bom, amanhã nós estruturamos. Mas eu estava na fase de causa ainda. Quem convive comigo sabe, de fazendo. No outro dia ele ligava e falava assim, então, aquilo lá, nós temos que criar processo para aquilo. Eu falava, tá bom, a gente vai criar. Eu não fico batendo de frente com ninguém. Eu, tá bom, amanhã nós fazemos. Até que um dia o presidente, ele falou, Luísa, você vai ter que entrar com o presidente da Centro, porque eles deram 5 milhões de dólares para a vacina, eles estão comprando a vacina. Então, era só um pouquinho de gente assim com ele, o Framel, eu sou grata a ele até hoje. E aí eu, por intuição, que eu deixo a minha intuição, Framel, pelo amor de Deus, explica para o meu colega aqui que ele vai ter que mudar, que hoje não usa esse negócio, mas usa o caótico. Ele vai ter que mudar um pouquinho, né? Até os 6 consultorias vão ter que mudar, porque se vocês não mudarem, vocês estão perdidos. Toda consultoria, a gente dá o relógio para eles ver a hora, né? Então, assim, vocês vão ter que mudar, vocês vão ter que mudar. Né, Tatiana? Mas eu adoro consultoria, mas é verdade. Você tem que dar o relógio bem certinho para falar, olha, 9 horas eu quero que desperte. Aí, bom, aí o Framel, que hoje é presidente mundial da coisa, falou, fulano, ele sabe que eu conto a história dele, mas eu não estou contando o nome dele. Fulano, a Luísa faz assim, na bandeira não está escrito ordem e progresso? Ela cria o progresso, depois ela põe a ordem. E é isso que a gente tem que fazer no dia a dia. A gente tem que começar fazendo, a gente tem que ir fazendo, redirecionando rota, vendo o que não dá certo, trocando com todo mundo. A soma dos QIs é muito melhor do que uma soma sozinha. Os outros me acham muito inteligente. Eu não sou, gente. Ela sabe um monte de pergunta que eu fiz para ela até chegar aqui. Ela não percebeu. Eu percebi. Aonde você quer chegar? Nossa, por que você fez esse evento? Que jeito você quer sair? Mas assim, não era uma atrás da outra, não. Era conversando, dando corda. Aí eu falava assim, eu quero sair de lá com as pessoas fazendo acontecer. Eu quero sair de lá que as pessoas mudam o patamar. E aí eu pus aquilo. Então, tudo que eu estou interferindo foi briefing dela, porque o evento é dela. Eu tenho que trabalhar, eu posso até não contribuir se eu não concordasse com os princípios, mas eu também não ia mexer, porque o evento é dela. Então, eu queria rapidamente colocar essa empresa orgânica, vamos ver se a gente pega, porque eu acho que aumenta nível de consciência. E a gente entender que os homens viveram numa empresa mecânica, a gente tem muito mais cuidado com eles. Deixa eu ver. Vai dar para entrar aí, Ricardo? Eles não... O perfil do profissional não é o mecânico orgânico. Vai achando aí, que agora mesmo eu coloco.
Bom, esse é um perfil do profissional pós-Covid. Pensa grande. Pensar grande não quer dizer fluxo de caixa quebra uma empresa, hein? Aí ele está procurando outro. Deixa aquele lá, tá certo. Pois é, porque é muito dentro desse novo. É corajoso, assume risco. Coragem não quer dizer não ter medo. Eu tenho muito medo, mas eu assumo o medo com as pessoas. Me ajuda, eu estou com medo. Não tenha medo de falar dos seus medos para os seus colegas de trabalho. Criativo. Gente, 2 coisas só vão diferenciar uma empresa e um negócio do outro. Inovação e relacionamento. Só esses 2. Nada mais vai mudar. Só os 2. Capacidade não se faz de vítima, porque tem gente que sempre tem alguém perseguindo eles. Sempre. Tem alguém que persegue, alguém... Porque a sua história, ela tem que servir de alavanca, porque se você teve uma história triste, você tem que... E redirecionou, ela tem que servir de incentivo. Talvez, se você tivesse nascido mais rica, você não era o que você é hoje. Talvez, se eu fosse filha da minha tia e não sobrinha, eu não teria chegado onde eu cheguei. Apesar dela me tratar como filha, mas é diferente, tá certo? Não se faz de vítima. Capacidade fuçativa, gente, o que eu já fuço. Vocês não imaginam, eu sei tudo de blogueira, eu sei tudo de novela, eu sei tudo de tudo. Não é fuçar na vida dos outros, não. Começou aquela, a novela das 7, que é... Não, que era aquela outra que acabou. Estou na fé, eu falei, meu filho, pode propaganda nessa novela que vai pegar. Eu tenho que entender do povo, eu vivo com o povo, gente. Eu vivo com o povo. Eu não posso ter esse preconceito. Não assisto novela. Não olho para as blogueiras. Ué, mas se elas estão na moda, deixa eu estar lá. Eu posso... Agora, eu tenho uma sorte, eu durmo pouco e vejo tudo na Globoplay, né? Então, assim, me ajuda muito. Então, eu vejo tudo. Mas eu dou notícia de tudo. Eu tenho uma capacidade... Não fuço na vida dos outros. Eu e o Tiago, a gente nunca falou mal de uma pessoa, a gente nunca fica comentando. O que eu não posso falar para as pessoas, eu não falo por trás. O que não dá para falar, não falo por trás. Se adapta às mudanças rapidamente. Gente, mudança é a única coisa certeza que tem. Não adianta brigar com a mudança. Não adianta brigar. Vou falar um pouquinho do digital. Procura solução e não culpados. Assim, para mim, a frase que mais me ajudou na vida foi que eu escutei há 20 anos, que eu pus na prática. Que eu não gosto dessas frasezinhas prontas. Você quer ser feliz ou ter razão? Se eu começar uma coisa com um gerente nosso, ele falar, não, eu não tive culpa. Eu falei, peraí, se ele não tivesse culpa, você não estava aí. Mas então faz de conta que foi eu que fiz, vai lá e pede desculpa. Se a pessoa começar a justificar muito comigo, eu falo, fui eu. Vamos resolver? Porque as pessoas têm uma mania de justificar que não foi elas, que não se viu, de se salvar a sua pele. O importante é resolver o problema, gente. Quando a gente vê... Olha, eu conto essa historinha que ajuda na relação do marido e mulher. Meu marido era vivo, infelizmente ele morreu muito novo, e a gente tem uma fazenda em Minas com 17 quilômetros de terra. A gente estava voltando para um casamento. Eu falei, leva o Edinho Erasmo para guiar. Vou guiando, nordestino, né? Bateu uma pedra no vidro, eu falei, Erasmo, mas que pedra forte. Ele falou, mosquito. Por que eu vou brigar se é pedra ou mosquito? Ele que vai pagar, ele que arrumar. Mosquito. Chegou em casa, estava bem trincado em frango. Eu falei, Erasmo, que mosquito forte, hein? A gente aprende, quando quer ter razão, a gente muda a forma de relacionar com as pessoas. Seja filho adolescente, seja coisas. Quando você resolve não ter razão e ser feliz, se eu começar a me debater muito comigo, eu falo, tá bom, você está certo. Você está certo, tá bom, eu me enganei. Pronto, acabou a conversa. Então, assim, é comprometido e a palavra mais forte pós-Covid é o que ela falou no carro para mim. Vocês têm que sair daqui, gente. Normalmente, eu vou em qualquer coisa, vou pegando os insights. Depois, eu chego em casa e eu ponho 5 coisas que eu vou fazer acontecer. Na minha vida pessoal ou na empresa. É fazer acontecer, é não ficar só na teoria. Senão, nós vamos fazendo diagnóstico o resto da vida de nós. Diagnóstico, porque nós já fazemos diagnóstico da educação faz 40 anos, 50, 100 anos. Eu só escuto isso. A educação está muito ruim, a educação está muito ruim, a educação é a base de tudo. Gente, vocês já não sabem disso? Eu falo, o que vocês estão fazendo para mudar isso? O fazer acontecer é a palavra de ordem pós-Covid. Daqui 5 anos, vocês vão sentir o que o Covid mudou na vida das pessoas, de modo geral.
emocionalmente, as empresas nunca se envolveram tanto no emocional, as empresas nunca se envolveram no cuidado com os funcionários. E aí, que jeito que nós estamos criando nossos filhos? Eu já criei, graças a Deus, mas tem meus netos. Deixa eu tomar. Os maiores headhunters do mundo são os que procuram funcionários. Eles procuravam saber qual curso que você tinha, onde você tinha estudado e o que você falava de línguas. A primeira pergunta. Hoje, 3 testes, sem saber de onde a pessoa é, como ela lida com o comportamento. Porque descobriram que as pessoas, você contrata uma pessoa pela capacidade técnica e manda embora pelo comportamento. E é isso que vocês estão tentando fazer, do ser. Manda embora pelo comportamento. Quer ver? É muito simples. Vão chegar perto de nós. A gente tem uma empregada que trabalha na nossa casa. Ela cozinha muito bem, arruma bem, lava bem, mas é mal-humorada. Leva problema todo dia. Chega rançosa com a gente. O dia que a gente fala, muito obrigada, eu não vou te querer mais, depois que a gente tentou muito, é um alívio. Concorda, não? Porque é uma pessoa que não faz bem. Então, assim, na companhia é a mesma coisa. Você contrata pela capacidade técnica, mas manda embora pelo comportamento, que não se adaptou. Então, os headhunters, presta atenção no que nós estamos fazendo com os nossos filhos. Eles vão ser contratados, primeiro, pela capacidade técnica, pela capacidade de comportamento. Lógico que tem um bom estudo, falar, ninguém está negando o estudo. Mas quem não tiver inteligência emocional dos nossos filhos, não passa no teste, gente. Eu sou assim, ligada. A Egon Zehnder é a maior do mundo, eu sou super ligada. Agora ele até me manda, Luísa, a cada 10 pessoas que estão pegando diretores, 6 querem mulheres. Porque eu vivia falando, não tem mulher, onde se viu uma agência, uma empresa dessa, a vida inteira eu peguei essa bandeira. Então, ele, esses dias, me mandou. A empresa que faz de trainee nosso, faz de trainee de quase todo lugar. Eles são 3 testes antes para ver como você lida com os problemas do dia a dia, como que os nossos filhos, os nossos netos, sei lá quem for passar por isso, lida com o estresse. E como é que nós estamos lidando com eles dentro de casa? Que vive no celular, que não olha para o lado, e que é isso que a Tiago falou, eu adorei a Era do Vento. Eu estou fazendo uma campanha. Primeiro, eu não fico de celular o dia inteiro. Segundo, eu entro no elevador da empresa. Primeiro, eu falo no rito. A gente tem um rito toda segunda-feira com 1000 pessoas. Eu falo, gente, sem celular nos elevador. Aí eu entro, eles põem tudo no bolsinho, eu falo, boa tarde. Aí, se alguém está ligando, eu falo, aqui não pega, viu? Dentro do elevador não pega Wi-Fi. Porque as pessoas estão doentes com isso. As pessoas estão ficando doentes. Tem um livro agora que chama, agora mesmo eu vou dar para você, Foco. Meu filho ontem leu e perdeu o celular, né? Roubaram o celular dele nesse show que ele foi com a mãe. Olha, ele é digital. A coisa melhor do mundo é eu ficar 2 dias sem celular. Eu me tornei outra pessoa. Porque ele está lendo, chama... como que chama? Foco, você está com o nome. Eu sugiro que vocês comprem, porque a minha filha acabou de ler, e ele acabou de ler, e fala muito desse não foco, por causa que o celular deixa a gente doente. Doente, as pessoas... E os nossos filhos... Foco, tem aqui... foco, não sei. Então, assim, é uma mudança, gente, muito grande. E eu queria só colocar para vocês, o Magazine Luiza nasceu no interior. Já contei a história. A gente teve coragem de fazer parcerias que dava 50% de lucro. Primeiro, de auditar uma empresa em 95, quando ninguém auditava. A auditoria cobrava tão caro que, quando ela me trouxe o resultado, eu falei, puxa, te pagamos tão caro para você falar tão mal da gente, porque os 3 primeiros anos é muito mal o que fala. Mas hoje foi graças a essa coragem, em 95, como a gente faturava 400 milhões. Então, eu tenho 2 coisas aqui que eu quero mostrar para vocês. Uma é para animar. Eu vou passar um pupurri muito cafona, mas de musiquinha para alinhar todo mundo, para vocês verem que a gente começa com 100 milhões, mas nós era 10, era 5, era 15, para ver, e nós faturamos 60 bilhões de reais no ano passado. Sabe o que é isso? 60, nem eu achava isso. Nós temos 1.400 lojas, 21 centros de distribuição. É para dizer que tudo é possível. E vocês vão ver que foi... vocês querem assistir um pupurri desse? Assim, as músicas é porque a gente unia todo mundo do campo, e no começo do ano agora são 100 milhões, agora são 200, agora são 300, e todo mundo falava a mesma língua e ia buscar isso. E aí a música tinha que ser bem popular, né? É música bem do interior, que eu tenho muito orgulho em falar nisso, eu tenho muito orgulho de ser interior. Pode pôr.
Essa é minha tia, ó. E ser honesto é obrigação da gente. Ser correto, vamos pagar. Isso é obrigação, não é qualidade de ninguém, não. O compromisso com a verdade se transformou em pilar do negócio. Começou com o próprio concurso tempero. E depois também o cuidado que a gente tem com a honestidade do atendimento ao consumidor, com a simplicidade das relações, é alguma coisa que também já vem desde a fundação, é uma cultura de família isso, e foi passada de uma forma muito séria. Nosso time só tem grandes vencedores, e o Magazine já está numa seleção. Regionais, gerentes, vendedores, todo mundo vira o seu coração. São 2 bilhões, agora são 5 bilhões, quem sabe até mais, vamos faturar. O nosso time é fogo, na hora do jogo, mandando placar. Como é que nós vamos continuar os outros falando bem sempre do Magazine Luiza? Resgatando a cada momento, a cada atitude nossa, os nossos valores. Que são valores que vocês colocaram aí. Integridade, humanos, tratar as pessoas bem, cuidado com as pessoas. Boas-vindas, IPO! Feliz da vida, feliz da vida, feliz da vida, feliz da vida. Como é bom estar presente, planejar com minha gente, toda era que inicia. No Magazine estamos frente a frente. Todo mundo pra seguir crescendo. Nossa missão agora é fazer mais com menos. Alô, seu gerente. Agora são 10 bilhões, quem sabe até mais. Vamos faturar. Todos juntos vamos soltar nossas emoções. Continuamos investindo muito no nosso pessoal, no que diz respeito à nossa cultura. A única coisa que não muda no Magazine é que ele sempre muda. Em tecnologia, em inovação, tem que mudar sempre. Agora, só tem uma coisa que o Magazine não pode mudar. É a sua cultura, são os seus valores. Eu quero e vou. Um abraço bom, é o jeito de viver. Abraçando nós, estamos abraçando você. O Magalu é uma empresa que cresce muito. Esse é o filho da Dora. O Magalu, esse engajamento que a gente tem, acho que principalmente pela confiança nas pessoas. Uma empresa que realmente coloca as pessoas no primeiro lugar, te acredito que as pessoas fazem a diferença. Que coisa boa, toda essa vontade de crescer de maneira boa. Pensa que imagina, tem muita coisa boa. Estamos preparando pra atingir a vida toda. Vem no Magalu, e pro celular. Vem no Magalu, TV ou geladeira. Vem no Magalu, o que imaginar. Vem no Magalu, vem no Magalu, vem no Magalu. Olha quem chegou e tá fazendo zum zum zum. Tudo tem no Magalu, já se espalhou e dominou de norte a sul. Tudo tem no Magalu. Eu vou monetizar, você vai monetizar, ele vai monetizar. Eu vou desafiando você, monetizar. Muitos de vocês, eu sou uma pessoa muito associada à mudança e a futuro. Mas com relação aos valores da nossa empresa, eu serei radicalmente conservador.
Me comprometo com vocês a não mudá-los e a manter o jeito do ISA de ser. Bom, gente, vocês viram aí, ó. Então, eu gosto de mostrar isso. Uma empresa que saiu do interior, uma empresa que não tem nada estrangeiro e que tem só competidores estrangeiros hoje. Alibaba, Amazon, Mercado Livre, só componentes. E conseguimos sobreviver. Isso, eu acho. É difícil, é. Tem dia que faltava capital de giro, tem dia que tem problema. Esse ano foi um ano mais difícil para nós. Não pensa que tudo é flores, mas nós estamos muito ligados. O propósito é a nossa espinha. Eu sou uma pessoa que, com 12 anos, eu resolvi assumir o Brasil. E tudo que você faz, você paga seu preço. Eu sabia que, quando eu fosse assumir o Brasil, ia sair um mundo de conversa minha. Lógico que eu sou, o conselho me chama, mas eu sou verdadeira. Eu não vou mudar, porque, se o Brasil não for bem, o Magazine não vai bem, nada vai bem. Então, eu sou, e agora, nessa divisória, eu tomei muito meme, eu tomei muitos memes, muitas coisas ruins. A coisa que mais me abalou, porque meu filho fala, as coisas não te abalam, eu falo, não sou isso, a verdade um dia vai aparecer. Eu sabia que eu ia pagar o preço, mas as coisas que mais me abalou foi quando falaram que eu fui fazer um negócio de carnê gostosinho lá, que eu arrependo de ter posto a palavra gostosinho, resolveram pôr para todo mundo, eu aprendi também nessa, quando mandaram, a ala do presidente mandou para todo mundo que eu estava quebrando, que o Magazine estava quebrando. A sorte é que nós estávamos na Bolsa, e foi a primeira vez que nós tínhamos capital de giro, que a família vendeu. Nós estávamos com 8 bilhões em caixa, senão era muito perigoso. Eu acho que foi assim, uns 15 dias eu fiquei muito abalada, porque mexeu com uma coisa muito séria. Quando fala com meus concorrentes, a NET trabalhou conosco muito tempo, ela foi presidente de empresas que fornecia para nós, ela nunca escutou uma palavra quebrou está quebrando os nossos concorrentes. Porque isso é muito grave, falar que alguém está quebrando, porque ajuda a quebrar. Se você não tiver, quem mexe com financeiro sabe disso. Então, foi a única... Também me abalou, porque quando é alguma coisa que me abala muito, eu fico assim, Luiz Helena, para que você foi inventar isso? Você podia estar vivendo com seus netos, você já trabalhou tanto, você podia estar... Uma filha mora em Paris, a outra mora em Portugal, você podia estar aproveitando, para quê? Não dura nem um dia, dá um pouquinho, pega o propósito de novo. Mas esse me durou uns 20 dias, até que eu chamei a minha equipe, falei, eu não quero saber, isso não é verdade, nós não podemos, porque a energia, quando ela entra, ela destrói, gente. Ela destrói, é uma coisa tão perigosa. E aí, outra frase que eu ponho muito, já no meu livro também, quem te irrita, te domina. Se você se sente irritado por uma pessoa e você fica irritado, a pessoa passa a te dominar. Eu não deixo as pessoas me dominar, que me irrita. Eu posso deixar um dia. Esse durou 15, mas 15 dias eu falo, não vai me irritar. Eu não sou isso. E eu tenho amigas minhas em Franca, que Franca é uma área muito bolsonarista, e fala assim, eu te defendi falando que é Lula, que o povo falou que é Lula. Não precisa me defender. Primeiro, que eu sou do Brasil. Segundo, se eu fosse Lula, ninguém tem nada com isso. Eu nunca perguntei para o Ricardo, que tem 30 anos comigo, para a minha empregada doméstica, para a minha secretária, em quem que ela ia votar. Porque o voto é um direito das pessoas, gente. Democracia é isso. Não estou falando que eu sou nem que eu não sou. Eu fui muito convidada para ser presidente. O Kassab passou um ano para mim se inscrever. E eu fiquei até dia 30 de março querendo me inscrever. Os outros, meus amigos faziam almoço, você é a saída e tal. O Lula nunca me chamou para ser vice-presidente, mas saiu no UOL, todo mundo achou que aquilo era verdade. Nunca, o Lula já tinha o Alckmin, não é de hoje. E todo mundo achou. Então, não posso abrir a boca, que eles acham que eu fui convidada pelo Lula. Então, assim, primeiro que não tem nada demais eu ser Lula, viu? Eu estou avisando, eu posso ser Lula, eu posso ser PC do B, eu posso ser o que for, cada um tem o direito de ser o que quer, gente. Eu nunca pergunto para os outros e nem acho ruim os outros ser de outro partido. O que eu acho ruim é não lutar pelo Brasil, que eu acho que o Brasil é nosso. Gente, eu ajudei o ministro da Comunicação, o Fábio, levei ele para o IDV, ele era ministro da Comunicação do Bolsonaro, porque ele criou o 5G. Como é que eu não vou valorizar o 5G que um ministro criou só porque ele é de outro partido? Pergunta para o Fábio, eu levava ele em todo lugar para mostrar o 5G, no IDV, em todo lugar. Gente, escuta o Fábio, ele está lançando o 5G. O 5G é uma evolução para a classe pobre, o 5G é uma revolução no mercado. Por que eu não ia elogiar? O Fábio me agradece toda hora, coitadinho, um dia ele pôs eu não sabia que ele ia no evento, falei, gente, um evento
escuta o 5G. Ele foi pôr aquele pedacinho meu, tomou tanta paulada dos bolsonaristas, que ele falou, Luiz, eu tive que tirar, porque ele sabe que eu estava fazendo propaganda para ele, né? Então, essa divisão, ela faz parte do processo democrático, tomara que, não, que vai acabar, tanto de um lado quanto do outro, né? Quando eu frequento o sertão há 15 anos, mas frequento mesmo, de ir lá, de ser do conselho, de saber o que é uma criança 2 horas andando para poder ter uma escola, de saber o que a pessoa fala, eu vou dormir mais cedo porque eu tenho sede, de saber a fome. Eu sou a favor da Bolsa Família, da cisterna, eu sou esquerda. Quando eu sou a favor da privatização, eu sou direita. Aí os esquerdistas me chamam de... Ela mudou de lado, ela está na direita. Então, assim, se você for ver, você não faz nada. Então, você tem que ter propósito. E agora, para terminar, eu vou passar para vocês o que uma empresa do interior consegue fazer, porque, quando entrou a área digital, nós abraçamos o digital. Ninguém no mundo acreditava que uma empresa física de 50 anos conseguiria digitar. Hoje, nós não somos uma empresa de varejo, nós temos 7 Luiza Labs, nós somos uma empresa temos 300 mil sellers conosco, que são marketplace, e a gente conseguiu dar a volta, continuando com loja física. Meu filho hoje está visitando loja física no Rio de Janeiro, mas as nossas lojas físicas mudaram inteirinho. Você compra em Belém, vai na loja física, recebe o que você comprou na internet, você reclama. Então, nós conseguimos, nós somos uma das únicas empresas do mundo que nasceu físico e conseguiu digitalizar. Eu estou contando tudo isso para dizer que é possível, com toda dificuldade, gente, não é fácil. Esse ano, faz 2 noites que eu estou dormindo bem, um pouquinho mais, não, eu não durmo bem, mas eu não durmo muito mal faz uns 4 meses. Porque não é fácil o dia a dia nosso também, é muito difícil. Você está exposta na bolsa, você está sujeita a isso, um mundo de coisas você está sujeito. Todas as dificuldades que vocês passam, eu também já passei. Mas agora vocês vão ver um filme que não é cafona, que é maravilhoso. Não, mas é cafona as musiquinhas, né? Peraí, mas eu acho que tem público que é cafona e eu vou de acordo com o público. Tem público que não acha, mas ele é incentivador, os 100 milhões, 200, não é legal ou não? Eu posso chegar. Mas agora, eu não sei se vocês sabem, Calu foi eleita, ela ganhou Leão de Ouro em Cannes. E a Lu é brasileira, uma empresa digital que nasceu física. Então, eu vou passar um pouquinho a Lu para vocês verem que tudo é possível. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Tudo é possível. Não é nada fácil, mas tudo é possível. Vamos ver a Lu. Oi, pessoal! Hoje vou contar como me tornei a maior influenciadora virtual do mundo. Magalu, uma das maiores varejistas do Brasil, acredita que marcas devem se tornar criadoras de conteúdo para não competir em desvantagem com criadores que se tornam marcas. Por isso, o Magalu transformou a Lu, sua assistente virtual, em sua influenciadora virtual. Tudo começou em 2003. Olha como começa simples e vai crescendo. Não ter medo de começar. Em homenagem à fundadora Luiza Trajano. Junto com a marca, ela também foi se atualizando ao longo dos anos, se tornando a cara da empresa e passou a se chamar Lu. De lá para cá, o Magalu vem investindo em sua carreira, fazendo dela uma personalidade da cultura pop. Ela dançou em um clipe ao lado da Anitta. E o estoque das roupas usadas no vídeo acabaram rapidamente. Ela participou de um clipe em um mundo virtual com DJ Alok. E todos os itens usados por ela esgotaram no super app Magalu. Ela também apareceu em programas da TV, usando a mesma tecnologia de ponta do Fortnite. Ela foi contratada e criou conteúdo para as maiores marcas do mundo, sendo a primeira personalidade virtual a ser desenhada pelo ilustrador oficial da Red Bull. Ela roubou a cena no mundo fashion, a virar capa da revista Vogue e da Elle. Apareceu na Times Square e foi entrevistada pela Gabi, uma das jornalistas mais respeitadas do país. Medo eu tenho de ficar sem internet, né, Gabi? É verdade.
Ela também fez várias outras coisas incríveis, inclusive dançar. Ela dançou muito. Seus números de alcance e engajamento são extraordinários. Ela não tem apenas seguidores, tem fãs que amam ela. E para fechar com chave de ouro, ou melhor, Leão ganhou um Leão de Ouro no Festival de Publicidade em Cannes e mais de 12 premiações no último ano. Seu sucesso está trazendo um engajamento incrível para a marca em todas as redes sociais, se tornando um ativo muito importante para a empresa. É isso, eu acho que o importante é começando, é acreditando, é redirecionando, é buscando ajuda, é trocando com todo mundo e tendo uma coisa que eu acho muito importante. Ontem a gente até conversou um pouco sobre empatia, mas eu acho que o que mais me ajudou foi ficar 20 anos no balcão. Eu aprendi o que é empatia mesmo. Quando eu chego aqui, eu me coloco no lugar dela, eu me coloco no lugar de todo mundo, e não sei se vocês percebem que eu fico... Os outros falam, Luísa, como que você tem tempo? Eu me treinei a ficar inteira naquilo que eu estou fazendo. Agora mesmo nós vamos para o... Aí o pessoal começou a falar comigo, não, agora mesmo eu entro nisso. Lógico que para ver, eu não fico antecipando coisas. Eu estou inteira no café da manhã, eu estou inteira no avião, eu estou inteira... Eu me treinei a estar inteira naquilo que eu estou fazendo, sabe? Eu não fico... Agora, porque senão você não fica em lugar nenhum. Você não fica em lugar nenhum. Então, é muito importante, assim, vocês não sei o que eu vi, que a hora que eu sentei aqui, eu fiquei inteira aqui. A hora que eu, com todo mundo, mas é onde eu estou. Estou tomando café com as minhas meninas na minha casa. Eu estou inteira. A única coisa que eu não estou muito é no carro. Assim mesmo eu falo para o meu motorista, oi, tudo bem? Ele parece que não... Ele parece que tem aquele negócio, porque ele conversa muito pouco. Então, mas aí eu fico no carro, trabalhando, quando eu estou só com ele. Quando eu estou com alguém, eu já não fico. Porque a gente tem que treinar a ficar. É mais fácil, você não gasta muita energia. Porque você gasta muita energia e não consegue focar. Quando você foca, e o livro chama como, minha filha? Foco roubado. Passa ali para o Ricardo, ó. Passa para o Ricardo, que ele põe no coisa. A Adriana põe no grupo. Não, ela passa, o Ricardo está com o computador, ele passa ali e já coloca. Bom, gente, o último filme que eu quero passar, que eu estou passando em qualquer lugar que eu vou, vocês sabem que nós fizemos um programa de trainee 2019 para negros. Com 12 anos, eu comecei a trabalhar no fim do ano, e eu falava, por que uma empresa pode crescer e ela não pode ter seus princípios? Ou ela cresce e perde seus princípios. Então, naquele dia, eu fiz um pacto comigo, que eu queria que o Magazine crescesse, mas tivesse áreas para mulheres, áreas para tudo, e nós temos isso, cheque mãe há 20 anos para as mulheres que trabalham. Lá ninguém é de graça, tem que cobrir o objetivo. Todo mundo ganha, não é ONG, todo mundo ganha conforme o resultado, todos, sem exceção. Mas nós temos muito projeto de violência para a mulher. Nós temos a família, quando tem retirada boa, ela doou 60 milhões agora para as enchentes e para as vacinas. Fizemos hospital no sertão. Isso a gente é muito comprometido. Mas eu sempre achei que eu tinha duas raquetes na mão, duas bolinhas, o do propósito e do lucro, porque uma empresa precisa dar lucro. Sem isso não vale, até uma instituição, se não dá lucro, alguém tem que ir lá botar o dinheiro. E, muitas vezes, eu abri mão do lucro por causa do propósito. E eu era chamada como uma pessoa do interior, né? Imagina, eu, a única mulher no varejo, chegando do interior e falando porta, portão, ainda os homens não deixavam, levantavam a mãozinha e falavam assim, me escuta que eu tenho uma ideia boa. Me escuta que eu tenho uma ideia boa. Eu nunca fiquei com raiva deles, sabe? Mas nunca deixei de buscar meu espaço. Então, a gente entendeu, fazia 3 anos que eu estava buscando mais negro no trainee, que é o que dá mais cargo lá, e não aparecia, eu ficava brava com o pessoal, porque vocês não procuraram, mas não aparecia. O Frederico resolveu fazer uma pesquisa e viu que nós estávamos precisando, nada mais normal do que soltar um programa de trainee, que é o que mais dá cargo alto na empresa, só para negros. E aí ele me ligou e falou, vamos lançar interno aqui sexta-feira comigo? Vamos. Lançamos na nossa TV interna, de repente mandaram uma notinha para o jornal, e nós sofremos uma semana de qualquer coisa que vocês percebessem que fosse terrível, mas, assim, de agressividade terrível. Só que eu tenho que dizer para vocês que hoje a gente lançou outro só para mais 10,
para ter um número. Eu recebo muito prêmio no mundo todo, 2 coisas, a vacina e o programa de trainee. Nós damos suporte desse programa de trainee para todos os lugares do mundo. Nunca mais as pessoas começaram. Então, foi uma semana, é tudo assim. Você tem bônus e tem ônus. Você tem bônus e tem ônus. Você tem que saber conviver com bônus e tem que saber conviver com ônus, porque eu tenho um pacto com Deus. Porque onde eu vou, as pessoas têm muito carinho, é restaurante e tal. Deus, quando você achar que o poder está me subindo na minha cabeça, você me derruba da escada. O que eu caio da escada, vocês não imaginam, porque poder é uma coisa terrível. Ele te morde mais do que dinheiro, hein? Você não quer perder aquilo que você tem. Então, eu tenho um pacto. Me derruba da escada para mim ficar normal. Então, é assim. E eu quero passar... Eles se reuniram um ano depois, pegaram todos os filmes que a gente tinha e que eles tinham e fizeram um documentário. Aonde eu fui esse ano, eu estou passando o programa. A Luísa tem que vir, mas ela não tem lugar para passar filme, então não vai. Tem 500 chamadas, ou ela passa coisa ou não passa. Eu queria terminar com esse filme dos trainees com vocês. O livro está lá, gente, quem quiser anotar. Colocou no grupo. Então, vamos lá, vamos pôr o filme para a gente dar uma abertura para vocês. Eles que fizeram, está no YouTube 20. Nós somos os novos trainees do Magalu. 19 pessoas, 19 histórias, selecionadas entre mais de 22 mil inscritos de todo o Brasil. Falando assim parece coisa simples, mas esse foi um processo histórico e cercado de polêmicas. Tudo começou lá atrás, quando o Magalu reconheceu que tinha um problema, que precisava fazer algo para resolver. Nós temos hoje 53% do nosso quadro formado por profissionais negros. Desse universo, apenas 16% ocupam hoje cargos de chefia. Claro que a olho nu você já conseguiria ter essa constatação, mas dando um número, né, frio na tua frente, eu acho que gerou um impacto muito grande. O caminho mais rápido de chegar à liderança no Magalu é o programa de trainee. Então, por que não esse ano a gente tem um programa de trainee exclusivo para pessoas negras? Me pareceu tão natural, uma ideia pragmática que surgiu a partir de uma constatação, um problema nosso, né, de uma incompetência até, eu diria. Acho que foi a primeira vez dentro de vários processos que eu tinha participado que eu vi outras pessoas iguais a mim. Eu poderia ser mais eu, assim, em algum aspecto eu poderia não me preocupar com uma dimensão da minha vida, que era a dimensão de ser preta. A gente nunca viu outro como rival. A gente sempre levantou essa bandeira de que, independente de quem estivesse passando, está representando uma comunidade inteira. Se eu não passar, tudo bem. Mesmo se eu não passar, se outra pessoa também passar, representada. Eu me senti representada. Tem uma pessoa ali que ia defender tudo que eu corri atrás, tudo que eu passei, porque ela passou as mesmas coisas que eu. Foi um processo seletivo muito longo, cara. Foi, tipo, 3 meses. No início, eu nem imaginava que teria alguma chance. Mas, de repente, eu estava cara a cara com o CEO do Magalu. Que veio falar pessoalmente... Foi em plena pandemia, viu, gente? De todos os anos, eu entrevisto trainees nas finais há 15 anos. Se essa não é a melhor turma, é uma das melhores turmas que eu entrevistei, sem dúvida. E, enfim, nós estamos chegando aqui no final, falei com 27 pessoas. E vocês são os que passaram no programa do Magalu. Então eu queria agora, nesse momento, todos vocês que estão aqui, parabenizar muito vocês aí. Nossa. Minha mãe está chorando. Olá, pessoal. Eu também estou com vocês muito emocionada. Eu sou Liz Helena, prazer. Eu só quero cumprimentar, eu também estou muito emocionada, porque eu acho que eu me coloquei no papel de cada mãe que está aí vibrando. Parabéns. Oi, vó! Essa é minha avó. Consegui, vó! A gente lembra de todos os obstáculos que a gente teve que ultrapassar, os nãos que recebemos, as decepções. A gente não está aqui porque a
a gente é preto, a gente está aqui porque a gente é competente. A gente só parou de ser discriminado por ser preto. O Magalu ele não está sanando todo o problema de racismo estrutural ou de acesso. Ele está dando o primeiro passo para que isso seja replicado. Eu tenho 3 sobrinhos adolescentes que estão na universidade e estão passando por coisas que eu enfrentei. E a minha primeira reação foi deixar esse legado para eles verem que é possível, a gente pode alcançar. Alguns não acreditavam que a gente poderia estar aqui. Nem eu sabia que podia. Mas a grande lição que aprendemos é de que só precisamos de oportunidade e acesso. E que existe uma grande potência dentro da gente, que pode nos levar onde a gente quiser. E, velho, a gente quer o todo. Legal, né? Por que eu tenho passado isso? Mostra que não é mimimi, gente. É uma luta muito grande. E eu tenho que dizer para vocês que o Frederico e os diretores, quando entrevistavam aqui, fica 30, eles entrevistam, ele falou, eu nunca... Porque nós abrimos para o Brasil inteiro, todas as universidades. A única coisa que a gente tive que mudar não era inglês ensiná-los, é mudar a idade. Eu veio de ser até 24, foi até 27. Eram competentíssimos. Mudou a estrutura da companhia e foi difícil. Quem acompanhou, você deve ter acompanhado, a comunidade negra me mandava muito, Luiz, aguenta firme, porque foi assim, uma paulada de uma semana, e que, muito grande, e foi muito paulada. E a gente vê que não é mimimi. A cor da pele é uma coisa muito séria a vida toda, num país que não tem negros. Eu fui para Nairobi, lá só tinha negro, era uma delícia ver negro presidente, eu nunca sei que eu ia ver isso. Então, assim, eu tenho passado como missão e dizendo para vocês, não é mimimi, é muito difícil. Quem quiser ver o documentário inteiro, está no YouTube, legado, no YouTube do Magazine Luiza. A gente resumiu, mas eles fizeram mais de 25 minutos para deixar como marca. Isso aí está lá. Muito obrigada.